Entre a Terra e o Céu. Sétimo livro da coleção, A Vida no Mundo Espiritual. Ditado pelo espírito André Luiz e psicografado pelo médium brasileiro Francisco Cândido Xavier, em 1954. Capítulo 17. Equando no tempo. Depois do nosso esforço de autocondensação para o necessário ajuste vibratório, Clarencio abeirou-se dos dois amigos, com o amoroso poder que lhe era característico, e, em nos reconhecendo, Mário associou-nos à presença ao pesadelo da véspera e passou a clamar: "Meu caso não é com a polícia. Não precisamos de qualquer delegado aqui. Acalma-te, amigo", respondeu o ministro, atencioso. "Não somos quem julgas. Estamos aqui para que te lembres. É indispensável te recordes." E, situando a destra na fronte do enfermeiro, reparamos que Mário Silva aquietava-se de repente. O semblante dele acusou estranha metamorfose. Afigurou-se-nos mais elegante, mais jovem. Abriu desmesuradamente os olhos, depois de alguns momentos, e exclamou, semi-aterrado: "Ah, agora me lembro. Meu agressor de ontem é Leonardo Pires. Como poderia esquecê-lo assim tão infantilmente? Como não rememorar? Disputávamos a mesma mulher. Achávamos-nos em look quando conheci a cantora e bailarina admirável, Lola Bauri. Quem senão ela poderia oferecer-me o bálsamo do esquecimento? Realmente fiz tudo para separá-los. Ele não era o tipo de homem capaz de fazê-la feliz. Lola trazia consigo a beleza, a juventude e a arte reunidas, e eu carregava no peito o esquife dos sonhos mortos. Deu-me o repouso de que minha alma necessitava, restaurou-me. Mas que domingo terrível aquele da praça embandeirada em Piraju. Deslocavam-se as forças para a caça ao inimigo. Imaginava, porém, a melhor maneira de reencontrar a mulher querida e, naquela manhã de terrível memória, consegui a simpatia de Frei Fidelis, antes da missa. Caridoso capuchinho auxiliar-me-ia, advogando minha causa. Lola não deveria movimentar-se, entretanto. Poderia, por minha vez, tornar a retaguarda. Os maiorais eram meus amigos. Obteria, por isso, o favor do príncipe. Arquitetava meus planos, quando encontrei Leonardo. Não supunha conhecesse-lhe a deserção da companheira e procurei agradá-lo, aceitando-lhe a companhia. O suculento repasto exigia algum trago de vinho e Pires não hesitou, ministrando-me o veneno que trazia as ocultas. "Ah, bandido, bandido!" Mário levou as mãos à garganta, como se registrasse enorme sofrimento, e caiu, desamparado, gemendo de dor. O ministro, paciente, aplicou-lhe recursos magnéticos balsamizantes e o rapaz levantou-se aturdido. Amaro, que se mostrava igualmente transtornado, acompanhava a cena com manifesta aflição. Clarencio ajudou o enfermeiro a afirmar-se de novo sobre os pés e perguntou, concitando-o a relembrar: "Por que razão te afeiçoaste à cantora, com tamanho desvario? Porque não atendeste aos avisos da consciência, que, de certo, te rogava não despertasses o ódio naquele que te aniquilaria o corpo físico." Apresentando a expressão de um louco, Mário desferiu desconcertante gargalhada e bradou: "Por que amei Lola Bahouri? Porque não tive escrúpulos em arrebatá-la ao companheiro que a retinha nos braços." Nosso instrutor afagava-lhe a cabeça com o evidente intuito de reavivar-lhe a memória. "Ah, sim", prosseguiu Mário Silva, alarmado. Ausentei-me de Assunção com o espírito irremediavelmente desiludido. De olhar vagueante, como se surpreendesse o passado ao longe, nos recôncavos da noite, continuou: "Dos arredores da formosa capital paraguaia, construíra minha casa e era feliz. Ina era o tesouro de meu coração, minha amiga e minha esposa, minha esperança e minha razão de ser. Descendente de uma das famílias de Mato Grosso aprisionadas pelo inimigo,
Na invasão de dezembro de 1864, encontrei-a sem parentes, asilada por respeitável família que a adotara por filha estremecida. Ah, quando lhe fitava os olhos claros e doces, sentia-me transportado a céus imensos. Era tudo que a mocidade ideara de mais lindo para o meu coração. Nela encontrava a divina novidade de cada dia e, apesar das vicissitudes da guerra, mergulhávamos ambos na rósea corrente dos mais belos sonhos. O próprio Marquês de Caxias conheceu-a e animou-nos à união. Foi assim que, em janeiro de 1869, quando a trégua nos atingira, um sacerdote consagrou-nos o casamento. Conselheiro Paranhos prometeu ajudar-nos, tão logo regressássemos ao Brasil, para que o nosso consórcio fosse devidamente festejado. Vivíamos tranquilos, como duas aves entrelaçadas no mesmo ninho, quando tive a desgraça de levar ao nosso templo do México dois companheiros de trabalho e de ideal, Armando e Júlio. Sim, seriam eles amigos ou abutres. Sei apenas que Lina e ele se fizeram íntimos em pouco tempo. Com a desculpa de aliviarem os sofrimentos da campanha, os dois passaram a gastar, em nosso pequeno santuário de Ventura, todo o tempo que lhes era disponível. Descansava minha alma na confiança sincera, até que um dia, o semblante do narrador alterou-se de súbito. Esgares de amargura modificaram-lhe a feição. Imprimindo a voz lúgubre e acento, continuou atormentado. Até que, um dia, encontrei Lina e Júlio abraçados um ao outro, como se o tálamo conjugal lhes pertencesse. Cravou em nós o olhar agora coruscante e terrível e acrescentou: compreenderão, acaso, a dor do homem que se vê irremissivelmente atraiçoado pela mulher em que se apoia para viver? Entenderão o incêndio que lavra no espírito flagelado de quem, um minuto, vê destruídas as esperanças da vida inteira? Tudo é treva para quem carrega consigo mesmo o carvão dos enganos mortos. Não quis acreditar no que via e interpelei a mulher amada. Lina, porém, atirou-me em rosto mais frio desprezo. Afirmou, rudemente, que não podia amar-me senão como irmã que se compadece de um companheiro necessitado, que me desposara simplesmente para fugir às humilhações que experimentava numa terra estrangeira e que eu, efetivamente, deveria desaparecer. Envergonhado, invoquei a proteção de superiores amigos e fugi de Assunção. Eu era, contudo, um homem diferente. A segurança de caráter que cultivava, brioso, fora balada nos alicerces. Viciei-me, confiei-me ao álcool e ao jogo. Do militar responsável, desci à condição de aventureiro infeliz. Foi assim que encontrei Lola e Leonardo e não hesitei em exterminar-lhes a felicidade. É muito difícil albergar respeito aos outros quando fomos pelos outros desrespeitados. Valendo-se da pausa que se evidenciava, espontânea, Clarencio indagou: e nunca recebeste notícias da esposa? Mário Silva, reconduzido à personalidade de Esteves pela influência magnética, exibiu o sarcástico sorriso e informou: Lina, que passei a odiar, era demasiado cruel. Achava-me não longe de Assunção, depois de 3 meses sobre a mágoa terrível que me fora sacada, quando vim a saber que Júlio fora igualmente escarnecido por ela. Certo dia, de volta ao lar, encontrou-a nos braços de Armando, o outro amigo que parecia consagrar-nos estima fraternal. Menos forte que eu mesmo, Júlio esqueceu-se do revés com que me dilacerara semanas antes e, cego de absorvente afeição, ingeriu grande dose de corrosivo. Socorrido a tempo, na caserna, conseguiu sobreviver, mas incapaz de suportar os males corpóreos decorrentes da intoxicação, depois de alguns dias embebedou-se deliberadamente e arrojou-se às águas do Paraguai, aniquilando-se, enfim. Depois disso, nada mais soube.
A morte aguardava-me em Pireju. O destino marcara-me impiedoso. Mário fixou o desagradável carantonha e acentuou: sou um poço de fel. Não posso modificar-me. Haverá paz sem justiça e haverá justiça sem vingança? Nosso orientador ergueu a voz calmante e considerou, generoso: é necessário esquecer o mal, meu amigo. Sem aquela atitude de perdão recomendada pelo Cristo, seremos viajores perdidos no cipoal das trevas de nós mesmos. Sem amor no coração, não teremos olhos para a luz. Silva dispunha-se a responder, entretanto, Amaro fizera ligeiro movimento e mostrou-se-nos singularmente renovado. Seu veículo espiritual parecia haver regredido no tempo. Revelava-se mais leve e mais ágil e sua face impressionava pelos traços juvenis. Buscou aproximar-se do enfermeiro num gesto natural de cordialidade. Todavia, em lhe observando o rosto metamorfoseado, o antagonista bradou entre o ódio e a angústia: Armando, Armando, pois és tu. O Amaro que hoje detesto é o mesmo Armando de ontem? Onde me encontro? Enlouqueci, porventura. Instruindo-nos, cuidadoso, Clarencio falou, rápido. Não precisei despender grande esforço para que a memória de Amaro tornasse ao pretérito. Sofrimento reparador conferiu-lhe à mente e à sensibilidade recursos novos. Bastou-me tocá-lo de leve, para que aproveitasse a digressão do antigo companheiro, recuperando as recordações da época em estudo. O esposo de Zulmira procurava estender braços amigos ao adversário que o contemplava, galvanizado de assombro, contudo, recuando, de repente, como animal ferido. Mário gritou em desespero: Não, não. Não te acerques de mim. Não me provoques, não me provoques. O ministro, no entanto, situando-se entre os dois, pediu, comovidamente: tenhamos calma, respeitemo-nos uns aos outros. E, dirigindo-se particularmente ao enfermeiro, determinou, sem afetação: agora é o momento de nosso amigo. Comentaste o pretérito à vontade. É indispensável que Amaro fale por sua vez. A justiça, em qualquer solução, deve apreciar todas as partes interessadas. Contido pela força moral da advertência, Mário calou-se e, voltados então para o ferroviário, que se fizera mais simpático pela serenidade de que se investira, continuamos à escuta.